Olá, bom dia a todos. Está começando mais um webinar do Fórum Pamela Howard para a cobertura de crises globais. Hoje nós falaremos sobre a monkeypox, a varíola dos macacos, para tentar esclarecer alguns pontos básicos sobre a doença e também entender como podemos cobri-la, né? Quais incertezas, quais certezas a ciência já nos dá sobre esse vírus. Há alguns meses atrás a gente chegou a fazer um webinar sobre o assunto, mas acho que a doença ainda estava um pouco distante da gente, né? Era lá para maio, parecia algo um pouco, talvez até uma negação da realidade, né? Poxa, será que mais uma vez teremos uma epidemia? Mais uma vez teremos mais uma pandemia? Enquanto uma nem acabou direito. E tivemos agora que os casos estão se espalhando, só que precisamos ter esse cuidado, né, na hora de reportar. Tem alguns cuidados que a Melanie vai falar, né, um estilo de em cima, digamos, também coisas, digamos, mais simplórias até, como a ideia de que macacos são os responsáveis, e aí as pessoas vão e matam macacos, mas também coisas, dúvidas que podemos ter como qual o método de transmissão, quanto tempo demora para surgir, onde podemos achar dados e informações sobre a varíola dos macacos. Então, antes de mais nada, queria dar um bom dia para a Mel, agradecer a presença dela, acho que essa é a terceira participação dela em um webinar aqui do Fórum, em 2 anos de Fórum, talvez seja uma das pessoas mais recorrentes aí, né? Então, Mel, tudo bem com você? Obrigado pelo seu tempo. Imagina, é um prazer, Daniel, estar aqui com vocês e poder tentar contribuir nesse assunto tão importante, né, que a gente precisa estar atento e divulgando para as pessoas. Então, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado. Mel, antes a Mel preparou uma apresentaçãozinha aqui para a gente. Antes de passar totalmente a bola para esse assunto, queria te perguntar o que você tem feito, né? Você fazia parte da rede análise Covid, agora virou só rede análise, você também é professora da Unicinos. Pode contar só um pouquinho para a gente, por favor? Isso, com certeza. Eu vou até compartilhar aqui que eu tenho um slide contando um pouquinho sobre a minha Ah, trajetória tá. aqui. Vocês já enxergam no modo tela cheia? Tá carregando. Tá. Entrou. Entrou? Uhum. Então, é para comentar um pouquinho, né? Eu sou biomédica, sou mestre e doutora em neurociências pela URGS. Eu tenho um pós-doutorado em bioquímica também pela universidade. E eu sou professora assistente na Unicinos, na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, aqui no Rio Grande do Sul, nas disciplinas de patologia, de imunologia, de biofísica, entre outras. Então, eu também participo de algumas iniciativas de divulgação científica, como a Rede Análise, né? A gente acabou abrangendo agora como Rede Análise justamente para poder também contribuir em vários outros assuntos, mas a gente segue com o nosso especial COVID, né? Que é aquilo que a gente vem divulgando já desde o início da pandemia. E eu também faço parte de algumas iniciativas como a União Pró Vacina e o Todos pelas Vacinas, que também tem uma finalidade muito convergente de divulgar informações relacionadas a emergências de saúde pública, focando, né, nas doenças preveníveis por vacinas, né, para tentar aumentar a conscientização e as coberturas vacinais dessas vacinas. Então, aqui eu coloquei meu arroba nas redes sociais, essas são as duas principais redes sociais que eu uso, e eu fiquei muito à vontade, né, de me contactar por lá e de, enfim, aproveitar alguma coisa que possa ser útil e que esteja sendo divulgada por ali também. Eu não sei se já começa, Dani, a conversar sobre o tema, pode ser? Nem sabia que você tinha esse slide de apresentação, então já podemos É, é, não, eu sempre começar. uso ele, então, Podemos já partir tá, para o assunto. beleza. O assunto de hoje, né, que a gente vai comentar um pouquinho e discutir juntos é sobre a monkeypox, né? Então, eu trouxe algumas atualizações sobre o que a gente sabe até o momento, para a gente começar aí discutindo e construindo esse conhecimento juntos. Então, antes de mais nada, né, a gente tem que falar um pouco sobre quem que é o monkeypox, que vírus é esse. Então, ele é um vírus de uma família chamada Poxviridae, que é uma família onde a gente tem outros poxvírus que a gente já conhece, como a varíola, e que é o mais conhecido nosso, né, até pelo nosso passado, que a gente tem com a varíola humana.
e mais especificamente ele é do gênero dos ortopoxvírus, né? Então a varíola humana pertence a esse gênero, o Vaccinia vírus também pertence a esse gênero e tem outros poxvírus que estão aí. Uma coisa que eu acho que é interessante de destacar aqui, que eu pelo menos recebo muitas perguntas no Twitter, é que as pessoas confundem um pouco o chickenpox, por exemplo, que é a varicela, né, que é a catapora. O chickenpox não é um poxvírus. Ela leva esse nome pela manifestação que a cutânea que aparece, né? É um nome em inglês para catapora, no caso. Mas chickenpox não é um chickenpox vírus, por exemplo, como é o cowpox vírus, o camelpox vírus. É um nome em inglês para catapora, né? O agente causador da catapora é o varicela zoster, né? Porque é o vírus varicela, no caso. Então, eu gosto de trazer isso desde o início, porque são perguntas que elas são recorrentes. Às vezes as pessoas acabam perguntando, então chickenpox também é um poxvírus? Não, não é um poxvírus. E já fazendo um gancho, né, a vacina contra a varicela, então, contra a catapora, teria um efeito muito mínimo sobre os poxvírus de verdade, como é o caso da varíola humana, do monkeypox, por exemplo. Então, só para trazer, porque eu lembrei disso agora, é uma coisa que eu recebo quase todo dia, assim, eu tomei a vacina da catapora, então eu estou protegido? Sim, para catapora, né? Então, é importante destacar isso. Ainda, Ô, Mel, né? posso te fazer uma pergunta? Claro, pode me interromper a qualquer momento. Então, esse pox, né, esse sufixo pox aí, ele na verdade nos engana, né? Ele dá uma Para enganadinha, parecer. né? Porque tem algumas doenças cujo nome em inglês elas terminam com pox, como é o caso do chickenpox, né? Da Aham. catapora. E esse pox, assim como o coronavírus tem a ver com a ideia das coroas, esse pox tem a ver com alguma estrutura celular Eu acho ou que ele tem mais a ver com essa manifestação cutânea, das assim, bolinhas, né? as bolinhas. Tá. Acho que pelo menos é o que eu imagino, né? Mas eu posso ver certinho depois com algum virologista sobre a história desse sufixo, né? Ou Uhum. prefixo, no caso do pox viridina. Mas eu imagino que seja algo relacionado a essa manifestação comum, né? Porque a gente vê que esses Tá. sintomas eles são bem parecidos, assim, varia gravidade, daqui a pouco localização, né? Uhum. Mas eu imagino que seja por isso. Não, tudo bem. Só para fazer essa Até porque diferença. também explicaria um pouco, né, o caso do chickenpox, que também tem essas manifestações cutâneas parecidas, apesar de ser outro grupo, outra família de vírus, né? Sim, esclarecido. O material genético, então, do monkeypox, desses ortopoxvírus, no geral, é um material genético de DNA de dupla fita. Então, fazendo um comparativo com o SARS-CoV-2, é um vírus que tem uma estrutura muito mais estável. Ele é um vírus menos sujeito a uma frequência de mutações, como a gente vê com o SARS-CoV-2. E isso pode explicar um pouco também sobre a questão, né, nos fazer pelo menos visualizar, assim, vislumbrar que não é um vírus que talvez tenha um número de variantes frequente, como a gente vê com vírus de RNA, como é o caso do SARS-CoV-2, né? A gente vê que ao longo desse tempo, entre os últimos surtos que eu vou comentar até agora, não houve um grande acúmulo de mutações. O acúmulo que aconteceu realmente é significativo pensando na dinâmica desse vírus, mas isso pode estar relacionado com ele estar circulando silenciosamente por muito tempo, né, e a gente não está percebendo, do que qualquer outra anomalia, assim, relacionada ao seu material genético e essas mutações. Então, é um vírus bem mais estável e, portanto, ele também tem uma estabilidade maior no ambiente, né? Então, aqui a gente tem que ter um cuidado também com superfícies que podem acabar sendo uma fonte de exposição. Que a gente vai falar isso um pouco mais depois, mas só para começar a fazer esses links, porque essas dinâmicas têm muito a ver com a estrutura do vírus, com as características dele, né? Ele foi descoberto mais ou menos nos anos 50. Ele foi descoberto a partir de infecções em macacos, né? Então, houve 2 surtos de uma doença semelhante à varíola que ocorreram em macacos. E apesar do nome, apesar da gente chamar em português de varíola dos macacos ou varíola símia, por causa da descoberta em macacos, a origem da doença ainda permanece desconhecida, né? A gente não sabe como ela de fato surgiu.
Mas a gente sabe que os macacos são pouco contribuintes com essa transmissão. Eles são mais vítimas do que dispersadores desse vírus, né? Na verdade, se a gente for pegar os últimos surtos, que a gente vai comentar daqui a pouco, os roedores tiveram uma contribuição muito grande da transmissão animal-humana. E a gente está vendo, né, que algumas pessoas acabam entendendo de uma forma equivocada por causa do nome e levando à agressão com macacos e tudo mais. E isso é algo muito errado, né? Que a gente também tem que tomar muito cuidado na hora da cobertura, para que as pessoas não sempre tenham esse esclarecimento, né? De que não são os macacos quem estão transmitindo a varíola dos macacos atualmente, né? Ou que estão contribuindo para essa transmissão. No caso da transmissão animal-humano, os roedores parecem ter uma contribuição muito grande, e a gente tem a transmissão humano a humano, que é o que tem sustentado bastante a circulação na nossa espécie agora, né? E então eu acho que é legal a gente dar uma relembrada nos surtos anteriores, até porque um outro esclarecimento que é importante da gente levar para as pessoas é que não é uma doença nova, né? Ela é uma doença endêmica em vários países da África já há alguns anos, e houve surtos anteriores no Ocidente, né, que precisam ser lembrados. Então, antes do surto atual, a maior parte das infecções por monkeypox se concentrava nas regiões endêmicas, como a República Democrática do Congo e outros países da África. A gente viu, como eu comentei, casos fora da África, e esses casos, em geral, estavam ligados a viagens internacionais ou importação de animais. Então, aqui eu incluo os surtos que aconteceram nos Estados Unidos, em Israel, em Singapura, no Reino Unido, e alguns deles eu vou trazer um enfoque especial. Eu vou comentar aqui que eu compartilhei a apresentação com o Daniel, então se alguém quiser, ela pode me mandar por e-mail e pedir no Twitter, enfim, pode entrar em contato direto comigo também, que eu não tenho problema nenhum em disponibilizar, até porque se vocês olharem aqui embaixo dela, tem alguns links, né, que são as referências que eu usei para fazer esses slides, e que é sempre bom ter aí umas referências para a gente poder ir acompanhando e estudando mais sobre o cenário. Depois eu também compartilho no grupo, Pode compartilhar à vontade, tranquilo. Então, esse mapa ele é desse link aqui do CDC, acabou não cabendo aqui no slide, mas é o mesmo link. Aqui vocês observam, né, que antes dos surtos atuais, né, até nesse momento não tinha nem o Brasil aqui destacado no mapa, então é um momento anterior a esse momento que nós estamos vivendo agora. A gente vê ali, né, a transmissão desse vírus em regiões endêmicas ou em regiões onde essa transmissão local já era visualizada, como alguns países da África, República Democrática do Congo, Nigéria, entre outros. A gente vê que houve casos importados dentro da África e fora da África, então ali a gente destaca Israel, Singapura, Reino Unido e os Estados Unidos, né? Então, olhando retrospectivamente, a gente teve esses casos importados já que geraram surtos nessas localidades. Então, o primeiro deles que eu quero destacar é o surto de 2003 nos Estados Unidos. A gente viu uma transmissão interhumana, a transmissão interhumana, no caso, não tinha sido documentada, então é um surto que ele acabou acontecendo do pulo de animais para humanos, não houve uma transmissão entre humanos sustentada nesse momento. Todos os casos que foram observados de monkeypox tinham uma relação próxima com algum animal que estava infectado com o vírus ou que tinha algum tipo de manipulação desse animal, né? Seja pela exposição a excreções e secreções. Então, esse caso específico ele está bem documentado nesse artigo aqui, onde se analisou esse espectro de infecções e fatores de risco, né, para infecções em humanos com monkeypox em 2003. 10 anos depois, lá na República Democrática do Congo, se observou um aumento significativo desses casos de monkeypox, numa região que já era endêmica, então houve um aumento de 600% nos casos de infecção. E aqui, mais uma vez, foi muito importante essa vigilância genômica para tentar conter esses espalhamentos para regiões vizinhas, né? Então, aqui, diferente do surto lá de 2003 nos Estados Unidos, houve uma transmissão humana-humana sustentada durante esse surto na República Democrática do Congo. Então, aqui a gente já vê, né, uma transmissão local bem sustentada de humano para humano. 5 anos depois, no Reino Unido, a gente viu casos de monkeypox em pessoas que tinham um histórico de viagem na Nigéria. Se vocês lembrarem do nosso mapa, a Nigéria estava destacada também como uma região endêmica.
e que atualmente circula esse vírus, né? Então, foram 2 casos importados no Reino Unido que acabaram se resolvendo, então não houve também um espalhamento desse vírus, mas que foi documentado dessa possibilidade de importação. Então, se a gente for olhar de uma forma geral esses casos, desde 2013 a gente vê que essa disseminação fora da África tem uma relação importante com viagens, né, com esses casos importados, e que em algumas vezes ocasionou então esses surtos, em maior ou menor escala. Então, as interações e atividades com animais ou indivíduos infectados são comportamentos de risco importante associados a essa infecção pelo monkeypox. E se a gente for olhar também para os padrões de agora, né, a gente vê que esse possível início de casos também poderia estar relacionado a casos importados também, apesar de que ainda precisa de uma investigação maior para entender exatamente como esse surto começou a acontecer nesses primeiros lugares e começou a ser detectado. Mas aqui eu acho uma questão muito importante, né? Existem algumas questões relacionadas a entendermos melhor como essa transmissão humano-humano se dá, né? A gente sabe que o contato próximo prolongado é importante, mas até então não se tinha observado ou pelo menos documentado uma transmissão por contato sexual de forma significativa. Então, isso acabou levantando muitos questionamentos. Então, se a gente for olhar um pouco mais atrás, antes desses surtos, a gente já vê que houve, sim, alguns avisos importantes sobre uma possível circulação maior do monkeypox, e depois eu vou mostrar para vocês que já tinha pessoas estudando desde 2017 a possibilidade do contato sexual como uma via de transmissão para esse vírus. Então, vamos voltar um pouco mais e depois a gente chega em 2017 de novo. Lá nos anos 80, esse artigo foi publicado na International Journal of Epidemiology, em que alguns autores, então, começaram a trazer essa preocupação sobre essa transmissão potencial do monkeypox em populações humanas. Então, se vocês lembrarem, mais ou menos ali nos anos 80, fim dos anos 70, a gente conseguiu a erradicação da varíola humana, né? Foi um momento de grande celebração no mundo por ter erradicado esse agente infeccioso. Mas justamente um tempo depois começou-se a questionar sobre essa possível reintrodução do monkeypox em comunidades humanas, né? Porque a gente sabe que vários organismos podem ser reservas biológicas, podem ser suscetíveis à infecção por esse vírus, e que isso poderia ser uma questão a ser monitorada dali em diante, né? Para justamente evitar surtos. A magnitude média, a duração dessas epidemias poderão aumentar à medida que a proteção vacinal diminui na população. Então, era uma discussão bem importante, porque depois da erradicação da varíola, as próprias vacinas usadas para a varíola humana, contra a varíola humana, deixaram de ser aplicadas, né? No Brasil foi um exemplo disso, né? Depois, mais ou menos nos anos 80, a gente não teve uma vacinação significativa. E a gente sabe, né, que depois de um tempo, essas proteções tendem a diminuir. Então, já se começou a se questionar esse ponto, né, sobre o que nós vamos fazer à medida que a proteção vacinal diminui. A gente deveria investir numa vigilância genômica maior, sabendo que a população pode se tornar mais vulnerável a essa infecção ao longo do tempo. Então, aqui já tinha alguns avisos, né, trazendo essa perspectiva. E aí chegamos em 2017, né? Então, em 2017, aquele surto dos Estados Unidos já tinha acontecido, aquele surto da República Democrática do Congo já tinha acontecido. Então, a gente está construindo uma história, montando uns quebra-cabeças aqui para a gente começar a entender esse cenário. Em 2017, a gente teve alguns dados sendo divulgados ali na Nigéria de um médico, o Jimmy Ogoina, que observou casos atípicos de monkeypox com lesões que se concentraram nas genitálias. Então, isso chamou muita atenção dele. E nos documentos, né, aqui tem uma reportagem do NPR que comenta bastante sobre a história, com uma entrevista com esse médico. Ele teve esse indicativo de que o vírus podia estar mudando um pouco o seu padrão de transmissão e que o contato sexual poderia ser uma forma importante dessa transmissão. Então, aqui em 2017, alguém já havia levantado essa discussão por padrões diferentes que estavam sendo observados na localização das lesões cutâneas. E ele comenta, né, que ele tentou alertar repetidamente as autoridades de saúde e cientistas de que a varíola dos macacos podia estar mudando, podia estar demonstrando esse padrão
de transmissão pelo contato sexual, mas não houve uma repercussão significativa naquela época, né? Então, aqui também o trabalho traz um pouco dessa crítica, né, sobre, enfim, sobre por quais foram as razões disso não ter sido levado adiante ou ter sido melhor estudado por outras pessoas também, né? E a gente sabe que a monkeypox ganhou uma visibilidade muito grande quando ela saiu de regiões endêmicas que são países de baixa renda e tudo mais. Então, a gente sabe que existe essa questão de doenças negligenciadas, que isso é um problema, inclusive para a própria pesquisa científica. Então, enfim, independente das razões, né, eu acho que são erros que a gente vem cometendo e recometendo quando a gente, enfim, não dá moral para esse tipo de aviso que é tão importante, né? 5 anos antes da gente hoje estar vendo uma transmissão por contato sexual sendo bem significativa para o surto atual, né? Duas perguntas, por favor. Até então, como é que se dava? Quer dizer, não que ela tenha deixado de se dar assim, né? Mas como é que era o meio dela ser transmitida? Isso para humano? Isso. Era pele O que com se via pele? muito... Isso é contato com as lesões, com essas secreções, essas lesões cutâneas, né? Essas feridas. Então, era realmente por esse contato próximo, era algo que a gente via parecido com a própria varíola humana, assim, né? Só que numa extensão diferente, porque são doenças diferentes, né? Mas, enfim, era mais por esse contato próximo e prolongado com lesões, superfícies, objetos contaminados por pessoas infectadas. Sim, mas necessita que tenha essa lesão, né? Esse tecido aberto, digamos, na pele. Sim, essa lesão, sim, que são zonas de atividade ali do agente infeccioso, tanto que quando a lesão seca e cicatriza, né, a pessoa deixa de transmitir por essa via, ou realmente fica um risco bem menor de transmissão, né? E quem capta, né, entre aspas, quem capta o vírus também tem que ter uma feridinha ou não? Então, é o contato com as mucosas, né? Às vezes tu não tem Ah, uma ferida na pele, mas acaba levando a mão ali para as mucosas, né? Aquela mão que tu não higienizou, não conseguiu higienizar naquele momento. Por isso que a gente sempre bate o martelo da higienização, né? A gente está sempre manipulando várias coisas, mas antes de levar para as mucosas, é sempre importante lavar as mãos, passar um álcool gel, né? Aquela coisa. Então, isso se torna bem importante agora por causa da varíola dos macacos, né? Essa perfeito. higienização de objetos e das próprias mãos, assim. E a segunda pergunta agora ainda que você comentou, né, dessa dinâmica da pesquisa científica, a pesquisa do Jimmy, ele havia publicado num journal de renome, como é que foi? Ele foi ignorado? Se eu não estou muito enganada, eu acho que teve um trabalho, um artigo, onde nessa própria reportagem do NPR eles colocam o link em que ele relatou essa questão, esse dado que ele estava observando clinicamente, né? Mas eu tenho quase certeza que teve um artigo disponibilizado. E daí, com certeza, vai estar citado nesse link aqui. Tá. Porque eu lembro que eu fiz um conteúdo no Twitter que eu citei esse artigo. Então, eu acho que está nesse link. Eu acho que foi publicado, só realmente não parece ter tido uma grande repercussão, que é o que ele mesmo aponta nessa reportagem, né? Então, imagino que agora ele esteja sendo requisitado, né, tendo alguma Eu repercussão, não pelo cheguei a menos. procurar, mas é uma boa ideia, assim, dar uma olhada como é que ficou isso, né? Tanto que essa reportagem é de 2022, né? Do dia 28 de julho de Sim, 2022. recente. Ela é bem recente, daqui a pouco, então, essa busca por ele foi até motivada por essa questão, né? Tá. Obrigado. Imagina. Em relação à transmissão animal-humana, a gente já comentou um pouquinho sobre ela, né? Então, é através do contato com secreções desses animais infectados. Os roedores parecem contribuir com essa maior transmissão nesse momento. E eles, inclusive, foram a fonte de introdução no surto dos Estados Unidos, né? Então, a gente vai olhar no próximo mapa, que vem dessa publicação ali embaixo da Lancet, como foi essa importação desses animais e como eles contribuíram para o surto de 2003. Então, aqui a gente tem uma série de roedores, de pequenos mamíferos que estão relacionados com essa transmissão. E, pegando especificamente no surto de 2003, esses roedores, eles foram transportados de Gana para os Estados Unidos e podem ter tido contato com alguns outros animais, como os cães da pradaria,
que, por sua vez, esses entraram em contato com indivíduos que posteriormente tiveram infecção. Então, essa cadeia de transmissão foi estudada, né, foi buscada, e se chegou, então, nesses animais que podem ter tido essa participação. Então, aqui a gente vê a entrada desses animais infectados ali nos Estados Unidos, a gente vê que eles chegaram ali mais ou menos por Illinois. Então, tanto Illinois quanto Kansas, Missouri, Indiana, Ohio e Wisconsin foram estados que registraram esses casos de monkeypox que foram confirmados por laboratório, né? Então, tiveram esse aumento da circulação. E daí, a partir disso, né, ali em Illinois, é onde se especula que esse contato com esses animais possa ter acontecido, e daí as pessoas tiveram contato com esses animais infectados e começaram, então, a adoecer. Então, aqui a gente vê esse fluxo, né, por essas setas desses roedores que vieram desses países africanos e que estão associados a esse surto de 2013 nos Estados Unidos. Mas como a gente está vendo, né, a transmissão humano para humano tem contribuído muito com o surto atual, então é importante que a gente tenha um enfoque importante nas formas em que essa transmissão pode acontecer, até porque é uma das informações mais importantes que a gente pode passar para as pessoas nesse momento. Então, o contato próximo e prolongado é a frase-chave dessa transmissão humano para humano, contato próximo e prolongado. Muitas vezes ele pode ser pele a pele, então é aquele contato direto com a erupção cutânea, com crostas ou fluidos corporais de uma pessoa que está com, aqui não é varicela, aqui é monkeypox, que acabou traduzindo, eu traduzi direto do CDC, acabou ficando, mas depois eu ajeito. Tocar em objetos, tecidos como roupas de cama, toalhas e superfícies que foram usadas por uma pessoa infectada. E o contato com secreções respiratórias. A gente vai ver que essas gotículas, né, podem acabar transmitindo esse agente infeccioso, mas é uma dinâmica muito diferente do SARS-CoV-2, né, que os aerossóis permanecem por mais tempo e podem abranger grandes distâncias, né? Aqui as gotículas elas são mais pesadas, então ela precisa do contato próximo e prolongado para que essa gotícula possa ser um meio de transmissão importante. Além disso, o contato direto pode ocorrer durante o contato íntimo, né? Então aqui a gente inclui diferentes modalidades de sexo, enfim, desse contato íntimo. Ainda abraçar, massagear, beijar, o contato pessoal prolongado pode também acabar levando a esse risco de transmissão. Tocar tecidos e objetos durante o sexo que foram usados por uma pessoa infectada e que não foram desinfetados também pode ser uma forma de transmissão. E ainda, né, a gente também pode observar uma transmissão vertical, né? As gestantes podem transmitir para o feto através da placenta. Então, isso coloca as gestantes também como um grupo de risco importante. Aqui, né, eu trouxe esse conteúdo de um grupo de divulgação científica muito legal, que é as gurias do Nunca Vi um Cientista, em que elas comentam sobre essas diferenças entre a transmissão por secreções respiratórias do SARS-CoV-2 comparado com a monkeypox. Então, aqui é importante salientar, né, que essa transmissão pelas gotículas vai acontecer quando as pessoas estão bem próximas. E por as gotículas serem mais pesadas, elas não se propagam por longas distâncias, como a gente vê nos aerossóis, no caso da Covid-19, né? Então, aqui um resumo, novamente, de 4 principais vias, assim, de possível transmissão de humano para humano e aqui de animal para humano também. E aqui a gente tem um conteúdo bem interessante que foi compilado pelo Vinícius Borges e outros grupos relacionados a essa divulgação, em que a gente vê que algumas atividades podem ter um risco maior em relação a outras, né? Então, aqui a gente tem as fontes, né, que foram utilizadas para compilar essa imagem. Acho que vocês devem ter visto essa imagem, porque ela circulou muito, né? Uma imagem que acaba compilando muita informação interessante. Então, o maior risco de transmissão realmente é através desse contato direto com as lesões cutâneas, né, com essas crostas ou casquinhas e fluidos corporais, o contato sexual ou íntimo também. E aqui lembrando que a camisinha não previne a transmissão do monkeypox, né, até porque outros tipos de lesões podem também acabar entrando em contato durante o sexo. Há um risco aumentado em contatos íntimos, né, como beijar, aquela coisa toda, dançar numa festa no ambiente fechado. Há riscos intermediários compartilhando objetos com uma pessoa que pode estar infectada, como compartilhar talheres, bebidas, cama, toalhas, aquela coisa de
não ter aquela desinfecção adequada desses objetos. E há um risco baixo, né? Especialmente se há um ambiente mais aberto, mais externo, mais ventilado, onde as pessoas possam manter uma distância e evitar aquele contato próximo e prolongado, entre outros, né? Então, aqui é interessante da gente se atentar, até porque muitas pessoas chegam com dúvidas muito específicas, né? Ah, se eu estiver na piscina, posso ter risco de transmissão? Não, o risco é mais baixo, é menos provável de acontecer. E por aí vai, né? Mas eu gosto, assim, sempre de reforçar, né? Mesmo sendo um risco baixo, por exemplo, ali encostar na maçaneta tem um risco mais baixo. Mas é uma boa prática de higiene depois que tu tocar esses objetos onde outras pessoas podem também ter manipulado, tu usar um álcool gel, tu lavar as mãos. Então, é sempre bom somar proteções, né? Aquilo que a gente vem dizendo desde a pandemia também, né? Sobre somar proteções. Então, aqui eu trouxe um dashboard que a gente da Rede Análise montou sobre Monkeypox. Eu posso passar o link depois, mas é um dashboard onde a gente vem compilando os casos no mundo sobre a varíola dos macacos. Então, a nossa fonte é a base de dados do Global.health. E aqui a gente vê nesse mapa de calor, né, as principais zonas onde a gente está vendo um grande número de casos fora dessas regiões endêmicas, né? Isso é importante destacar. Então, aqui a gente vê a Europa, né, como um centro importante até para o início desse surto, e aqui já essa região das Américas ganhando uma proporção importante também, especialmente os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos vem ganhando bastante proporção pelo surto, tanto que lá já é uma emergência de saúde nacional, né? Vários estados começaram a declarar e agora já tem a declaração do país como um todo. E só para trazer uma atualização, o Brasil está no nível máximo de emergência, que a gente está no nível 3, segundo o último... Como é que é o nome? Enfim, o último documento, report oficial, com as que teve também as diretrizes, né? Que traz também algumas diretrizes de como lidar com a monkeypox aqui no país. Então, a gente está no nível 3, que é o nível máximo de alerta para essa emergência. Então, aqui, assim, eu trouxe algumas informações do surto atual. Nós temos mais de 30 mil casos no mundo, os Estados Unidos concentram 30% desse local. Esses dados de países mais afetados pela monkeypox são dados dessa semana, então a gente vê que o Brasil, ele figura mais ou menos o 6º lugar de países mais afetados pelo vírus, por essa doença, né? E a gente vê aqui nessa tabelinha aqui da direita, alguns dados oficiais do dia 8 de agosto sobre a situação epidemiológica no Brasil. Então, a gente vê que o eixo sudeste ali concentra um grande número de casos, principalmente em São Paulo, né, com mais de 1.600 casos confirmados, mas a gente também vê alguns outros casos em outras regiões, sendo que mesmo algumas regiões tendo poucos casos confirmados, há um número já importante de casos suspeitos também, né? Uhum. Então, aqui a gente tem esse boletim epidemiológico compilando algumas informações desses casos no país. Ô, Lembrando, Mel, pode desculpa, falar. qual que é a fonte que tá? Uma letrinha, eu não consigo... A fonte é o órgão do CIEDS, do Centro de Operações de Emergência. Eu posso passar o link para ti depois, tá? Tá, Mas a fonte é desses centros de vigilância sanitária. Mas eu passo para ti certinho é depois. do governo federal, né? Isso, Tá. da rede CIEDS, isso. Isso Uhum. mesmo. E ainda, né, a gente já teve, infelizmente, alguns casos de óbitos relacionados a monkeypox, e um deles, inclusive, ocorreu no Brasil, de um paciente imunocomprometido aqui no país, né? Além desse dado, além do óbito do Brasil, a gente teve três óbitos na Espanha. Dois óbitos na Espanha. O primeiro, então, de um homem que tinha uma doença inflamatória encefálica, e o segundo, mesma coisa, né? Ainda também teve um óbito na Índia e um óbito em Gana, onde a gente não tem informações sobre essa pessoa. Mas, enfim, a gente já tem um óbito aqui no país, né? E mesmo a gente pensando que é uma pessoa que, infelizmente, tinha um fator de risco, né? A gente não pode cometer o mesmo erro e subestimar essa doença, porque ela pode, sim, trazer uma carga importante, né, para o sistema de saúde, para a saúde das pessoas. Sim. Então, é importante a gente sempre olhar para ela, né, pensar, ok, ela não tem uma letalidade tão alta, mas não quer dizer que ela não possa
nos trazer um cenário complicado se os casos continuarem altos, se a transmissão continuar alta. Só para esclarecer, então, os casos da Espanha também eram, esses óbitos, né, também eram de pessoas com, como é que você disse a expressão? Com algum fator de risco Fator de risco, relacionado, né? isso. Algum tipo de fator de risco. Tá. E aqui é uma questão que eu acho interessante, né? Por que que esse surto tem afetado algumas populações de forma mais específica? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado sempre ao divulgar esse tipo de informação para evitar estigmas, para evitar qualquer tipo de consequência negativa para essas populações. A gente já viu no passado, né, como isso foi relevante para doenças como a própria AIDS, o HIV. Então, tem esse artigo que eu recomendo, assim, todo mundo ler, do Kai, que ele traz essa reflexão de por que se observou, pelo menos nesse primeiro momento, uma transmissão muito importante nessa população de homens que fazem sexo com homens, né? Então, aqui ele traz essa questão dessa possibilidade do vírus ter encontrado um nicho nessas redes de contato sexual conectadas, né? Então, o vírus pode ter tido oportunidade de transmissão a partir desse contato próximo e prolongado pelo sexo, mas é aquilo que eu quero reforçar, que há muitas preocupações sobre esse estigma, né? Sobre o sofrimento que essas populações podem ter, então tem que tomar muito cuidado nesse tipo de compartilhamento de informação. Então, existe uma diferença importante entre ver mais casos e perceber mais casos em uma população, né? Parece que são palavras próximas, mas há uma diferença bem importante sobre isso. Então, por que nós podemos estar percebendo mais casos numa população? Porque a gente tem uma população que tem um padrão comportamental que é diferente, que tem um relacionamento melhor com médicos do que homens heterossexuais, por exemplo, como o próprio Kai levanta no artigo. Então, a gente pode estar percebendo mais casos pela própria dinâmica que acontece não só nessas redes de contato, mas no comportamento dessas pessoas, mas não significa que a gente só vai ver casos nelas, até porque o contato sexual parece ser uma fonte de transmissão importante e qualquer contato sexual com uma pessoa infectada, independente de como, enfim, independente de qualquer outro fator, traz um risco para essa pessoa de exposição. Então, não é só homens que fazem sexo com homens, né? É o contato sexual de qualquer natureza. Então, isso aqui é importante de deixar claro, né? E o Kai também levanta um ponto que eu acho interessante, que é o quão ativamente nós estamos buscando esses casos em redes de contato sexual de heterossexuais também, sabe? Então, ele traz várias reflexões e eu acho que vale a pena ler esse trabalho dele, essa publicação dele, porque além dele ser um especialista muito reconhecido nessa área, ele tem um cuidado muito grande de trazer essa reflexão, o que acaba sendo bastante inspirador para a gente também ter um cuidado maior ainda de repassá-las, né? Para poder orientar bem essas populações que podem acabar estar num risco maior, mas ao mesmo tempo não repassar nenhum tipo de estigma ou sustentar nenhum tipo de estigma que possa prejudicar de qualquer maneira essas pessoas. Então, aqui eu trouxe um slide para falar sobre essas populações em risco. Qualquer pessoa que entre em contato físico com alguém com sintomas ou com um animal infectado tem maior risco de infecção. Aqueles que vivem com pessoas infectadas também têm um risco de infecção por conta desse compartilhamento de objetos que pode acontecer, esse contato mais próximo que pode também acontecer. Os trabalhadores da saúde, pela própria natureza do trabalho, vão ter um risco de exposição maior também. As crianças muitas vezes podem ser mais propensas a ter sintomas graves do que adolescentes e adultos, então tomar muito cuidado com crianças que pertencem a essas populações de risco. E o vírus também pode ser transmitido da gestante para o feto, como a gente comentou, ou pelo contato de um genitor infectado com a criança durante ou após o parto, por esse contato pele a pele. Então, esses dados eles estão reunidos nesse link organizado na página de notícias da ONU. Uhum. Isso. Então, dá para também consultar lá, que é uma fonte bem interessante que eles estão atualizando toda hora para orientar as pessoas. Antes da gente falar dos sintomas, só um passinho atrás em relação ao surto. Existem algumas hipóteses, né? A comunidade científica está tendo algumas hipóteses por que esse vírus agora conseguiu, né, tomar seu caminho e se espalhar.
Será que foi apesar dessas mutações que você comentou no começo da apresentação serem mais raras, será que foi alguma mutação? Será que foi justamente o período da pandemia em que as pessoas circularam menos? O que levou? Existem hipóteses, né, aventadas nesse sentido? Então, eu cheguei a ler alguma coisa sobre isso. Essa mobilidade parece estar associada, né? Esse aumento dessa mobilidade. Eu acho que daqui a pouco, por essa própria rede de contatos que se estabeleceu, começou a ser percebido mais também, especialmente esses países fora dessas regiões endêmicas. E ainda não se sabe, né, o quanto essas mutações podem ter adicionado algum fator em relação a essa transmissão. Isso ainda está sendo estudado. Acho que foram mais de 40 mutações que foram encontradas nesse agente que está circulando agora, comparado ao agente de surtos anteriores. Então é possível, né? Mas eu acho que existem fatores ambientais, multifatores ambientais que podem ter propiciado a gente está vendo esse surto agora. E a mobilidade parece ser um deles. E a questão da proteção da população, né? A gente sabe que já faz muitos anos que essas populações não são vacinadas contra a vacina da varíola, que confere uma proteção adicional contra o monkeypox. Então, essa queda nessa proteção pode também ter propiciado, ter tornado as pessoas mais vulneráveis também a esse agente infeccioso, né? Então, eu acho que é uma reunião de fatores, mas a gente ainda não sabe exatamente o peso de cada um ou o quanto Uhum. cada um de fato contribuiu, né? Ainda são algumas especulações. Mas são alguns só aqui para a gente fazer dar uma fechada nessa parte, né? São mais ou menos por aí, né? Essas mudanças do vírus em si, também comportamental, né? A dinâmica da população e também do ambiente que você comentou, né? Isso. Tá. Boa. Em relação aos sintomas, então, essa imagem eu adaptei de uma matéria da CNN Health, né? Então, ali vocês têm o link da reportagem com a imagem original e os créditos e as fontes utilizadas para a construção dessa imagem. Então, aqui a gente vê, né, que os sintomas da varíola símia, da monkeypox, são parecidos com a varíola humana, mas clinicamente menos severos. Então, inicialmente, a pessoa vai ter alguns sintomas que são bem característicos de uma infecção viral, como febre, dor de cabeça, dor de garganta, tosse. Uma coisa que acaba destacando da varíola símia em relação à varíola humana é o inchaço dos gânglios linfáticos, especialmente no pescoço, nas axilas e na virilha. Isso pode ajudar a diferenciar, né, uma da outra, porque na monkeypox isso é bem mais presente, além da fadiga, né, que também é um sinal bem característico. Mas a gente tem as lesões que também acabam se tornando um ponto importante de observação, não só por diagnóstico, mas também por observar se a pessoa tem um risco de estar transmitindo. Como a gente viu, esse contato é importante para a transmissão. Então, essa pessoa pode apresentar algumas erupções cutâneas alguns dias depois do surgimento desses sintomas mais iniciais. Essas lesões, elas podem causar dor, então é muito importante, né, disso ser contemplado na hora da anamnese, na hora da examinação do paciente, porque essa dor, ela pode ser bem significativa, né? Ela pode aparecer em diferentes partes do corpo, como rosto, braço, pernas. Normalmente ela aparece onde houve esse contato, né? Então, há muitos relatos também dessas lesões aparecerem perto das genitálias, em regiões mais íntimas também. Então, entre 2 a 3 semanas desse surgimento, as lesões podem começar a cicatrizar e a melhorar, e após o momento que a lesão seca, né, e cicatriza, a pessoa já não é mais contagiosa. Então, a gente tem um risco de óbito, onde essa taxa de letalidade gira em torno de 3 a 6%, varia de acordo com o estado de saúde, o acesso à saúde, mas isso também ainda está em investigação no surto atual, para se observar se mantém esse padrão que já era observado em outros momentos também. Mas é uma doença que parece não ter uma letalidade muito alta, mas, novamente, isso não deve ser utilizado para, enfim, né, subestimá-la em qualquer nível, né? Porque, enfim, ela ainda traz muitos riscos para as pessoas. Então, pode falar. Não, você vai contemplar nesse próximo slide que eu ia perguntar, mas a gente recebeu uma pergunta aqui da Juliana Miranda. Vou ler aqui para você, tá? Claro. Ela dá oi para a gente e diz: obrigada por mais um
seminário excelente. Se houver um tempinho, eu queria pedir para a Marilyn comentar mais sobre a nomenclatura varíola dos macacos e os esforços para mudar esse nome. Não sei se é algo que você vai abordar mais para frente. Posso comentar agora, sim, na verdade. O que eu vi, e foi lá quando a OMS ainda estava na discussão de fazer aquelas reuniões e ver se entraria como emergência de saúde pública de interesse internacional, eu vi ali no próprio site deles e na própria página da OMS, eles comentando que tem um órgão específico que caracteriza e faz essa nomenclatura adequada dos agentes infecciosos, né? E que estava sendo analisado por esse grupo de pessoas para renomear esse vírus responsável por esse surto atual, justamente por essa questão que está sendo levantada, né? Sobre estigmas que podem ser levados por causa da nomenclatura atual e também essa questão dos próprios macacos, né? Que acabam pagando um preço muito alto por uma transmissão que não é nem sustentada por eles, né? Então, pelo que eu acompanhei, isso está em discussão. Eu, particularmente, achei que no momento em que fosse declarado a emergência de interesse internacional já mudaria, mas até o momento, né, a gente está vendo a referência como monkeypox. Então, até aqui no Brasil, eu vejo muitas pessoas discutindo, alguns especialistas discutindo em chamar monkeypox, né, um nome estrangeiro mesmo, apesar de ser toda uma questão de usar um nome estrangeiro para falar de uma doença que enfim, né, deveria ter um nome melhor para o nosso idioma também. Acho que esse cuidado é justamente para tentar evitar usar a varíola dos macacos e tal. Mas eu entendo que também é uma coisa bem complicada, né, ficar referindo monkeypox em matérias onde a gente tem como objetivo alcançar uma população mais abrangente, mais ampla, né? Então, eu Exato. espero, sinceramente, que eles modifiquem logo para que a gente possa ter uma designação mais adequada aqui também sobre a doença. Exato. E só resolveria o problema em país de língua portuguesa, né? Então, não adiantaria muita coisa. Exatamente, né? Então, eu não sei muito, mas a última vez que eu li era algo nesse pique, assim, que já tinha sido solicitado uma reavaliação da designação, mas acho que ainda não saiu E alguma quanto mais coisa. tempo demora, mais tempo a palavra vai ficando, vai pegando, É, vai ser mais difícil de mudar, eu imagino. hoje em dia a gente vai falar sobre monkeypox aqui no Brasil, as pessoas falam varíola dos macacos, varíola símia, mas ainda assim é uma referência, né, aos macacos, então é Sim. complicado, né? Eu também acho que quanto mais demorar, mais vai se fixando aquilo que a gente gostaria de mudar, né? E por um acaso, só para a gente fechar nesse ponto aqui, por um acaso você lembra se chegaram a publicar as possibilidades de outros nomes, assim? O que eu vi foi mais designação do vírus, que colocaram um H minúsculo antes das siglas de monkeypox para fazer uma alusão a esse vírus de transmissão humano-humano mais Uhum. sustentado. Eu vi algumas mudanças assim, algumas propostas, na verdade, né? Mas proposta de nome da doença eu não cheguei a ver ou não estou me lembrando agora, assim. Mas Eu eu vou também dar uma não. pesquisada para ver se atualizou alguma coisa. Eu confesso também que já tem alguns dias que eu não olho esse tema em específico, assim. Sim, Mas não cheguei a ver nada de novidade, assim, de um breaking news sobre esse assunto. tranquilo. Obrigado. Imagina. Então, a doença normalmente evolui de forma benigna, né? Mas os sinais e sintomas podem durar de 2 a 4 semanas. As manifestações cutâneas típicas são do tipo pápulo vesicular, acabam precedendo ou não de febre, depende, né, da pessoa, e pode ter, e essa febre pode ser de início súbito, e também tem aquela linfadenopatia associada, os inchaços nos gânglios linfáticos. Ainda há outros sintomas, né, que são relacionados muito com essa infecção viral, e aqui é uma coisa importante, né? O período de incubação, que é desde o momento que a pessoa é infectada até ela manifestar os primeiros sintomas, pode ser longo. Então, cursa de 6 a 16 dias, podendo chegar a 21 dias. Então, é um tempo, assim, que a pessoa pode acabar demorando para desenvolver os primeiros sintomas a partir dessa infecção. Em casos recentes, né, a gente vê que há uma predominância nas lesões dessas áreas genitais e anais, além do acometimento de mucosas, e quando a gente tem essa crosta da lesão desaparecendo e a reepitelização, ou seja, a cicatrização ali da lesão,
a pessoa deixa de infectar outras pessoas. E na maioria dos casos, os sinais e sintomas também vão acabar desaparecendo pouco tempo depois. Mas, novamente, como eu comentei, casos graves podem ocorrer. E a evolução para a forma grave pode estar relacionada a fatores da transmissão, da suscetibilidade da pessoa e da quantidade de vírus que foi inoculado no momento da transmissão, né? Então, tem que tomar muito cuidado, que é uma doença que pode também ter um curso não tão benigno como é o observado na maior parte das vezes. Uhum. Esse período de incubação, durante esse período de incubação, a pessoa pode transmitir? Essa é uma boa pergunta, né? A princípio, essa transmissão é mais sustentada no momento das lesões, né? Mas eu não saberia te afirmar com certeza se não haveria risco de transmissão, daqui a pouco pelas gotículas, daqui a pouco por outra forma, para além das lesões, entendeu? Sim. Então, acho que é uma coisa também que está sendo melhor investigada, né? Talvez Mas, fosse uma questão até de nível de, justamente, facilidade de transmissão, né? exatamente. Eu acho que com certeza quando essas lesões cutâneas aparecem, tu tem muitos pontos, né, onde tu pode acabar infectando e contaminando. Mas se, por Uhum. exemplo, essa transmissão por gotículas, ela também é um fator importante, daqui a pouco a pessoa pode já estar transmitindo antes de formar essas lesões. Então, isso é uma coisa que tem que ser estudada, né? Tem que identificar como é que é a carga viral dessa pessoa nesses momentos onde ainda não apareceu os sintomas. Sim. Então, não sei dizer exatamente, mas pode haver um risco. Mas é bom a gente também jogar a luz, né, sobre as incertezas, né? Porque Não, é importante, né? Com certeza. Então, aqui eu trouxe uma imagem, né, que compila um pouco de como é a forma dessas lesões cutâneas. Elas são bem heterogêneas, então pode variar dependendo do indivíduo, dependendo do estágio da lesão. Então, peço desculpas se a imagem não é muito agradável também, né? Sempre que eu faço um conteúdo, eu ponho aquele disclaimer da imagem sensível no Twitter, porque eu sei que muita gente acaba não sentindo muito à vontade. Mas é importante mostrar, né? Até porque isso ajuda as pessoas a começarem a desconfiar se tem alguma coisa estranha aparecendo na pele delas. Então, a gente tem essa vesícula inicial, né? Que é esse pontinho preenchido por... Enfim, a gente sente que ele é um pontinho preenchido por alguma coisa, né? Ele pode também evoluir para uma pequena pústula. Tem essa pústula umbilicada, que é quando tem essa bolinha aqui no meio dela. As lesões elas podem acabar ulcerando, né, ganhando uma coloração um pouco mais escura. Aqui já é quando ela forma crostas, né? E aqui é quando ela já está um pouco mais cicatrizada, quando a crosta já foi removida, e dá para ver que já tem uma repitelização aqui, né? Já tem uma pelezinha ali embaixo que já é parecida com a pele da vizinhança, né? Então aqui já é uma lesão que já está se curando, que já está começando o seu processo de cura. Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre as vacinas, já se encaminhando para o final, né? Aqui é uma imagem do CDC, onde a gente vê uma recomendação de vacinação, uma imagem recente, onde a gente vê que essa recomendação se dá para todos os casos que são conhecidos ou são casos possíveis de contato com pessoas infectadas. Aqui, outro ponto que também pode acabar tendo uma recomendação é daqueles parceiros, né, sexuais, por exemplo, das últimas 2 semanas que tiveram contato com alguém que foi diagnosticado com a monkeypox. Pessoas que tiveram múltiplos parceiros sexuais nas últimas 2 semanas em um local onde há casos de monkeypox. E alguns trabalhos, né, algumas ocupações que podem acabar levando a uma exposição maior ao vírus, como trabalhadores da saúde, trabalhadores laboratoriais que estão manipulando esses vírus. Então, nos Estados Unidos, né, a partir da dinâmica de infecções que eles estão vendo lá, eles estabeleceram esses grupos-alvo para essa vacinação nesse momento. E que vacinas nós temos disponíveis, né? A gente tem uma vacina que foi utilizada muito no passado, que é a CAN 2000. Ela foi aprovada em 2007 pelo FDA e ela é uma vacina de segunda geração derivada ali da Dryvax, né? Que é a vacina que foi utilizada para erradicar a varíola humana ali nos anos 80. Depois disso, ela deixou de ser usada, né? Depois de ser fabricada, e daí veio vacinas melhoradas, enfim, otimizadas a partir dela, como a CAN 2000. Então, ela é uma vacina de segunda geração em relação à Dryvax. Ela usa o vacina vírus, então, na sua composição, e aqui nós temos um vírus replicante, né? Então, é um vírus que ele tem uma capacidade de se replicar no organismo, ele é atenuado, mas ele tem essa capacidade de se replicar,
e ela é contraindicada para menores de 12 meses, para pessoas com algum grau de imunossupressão, uma vez que ele replicante pode acabar levando a algumas reações mais sérias nessas pessoas. Pessoas que têm alguma condição cutânea, como eczema, dermatite atópica, além das próprias gestantes, né? Então, ele é um público um pouco mais específico, né, que poderia tomar essa vacina. Ela é uma vacina percutânea, ela é um pouco diferente do que a gente está acostumado da vacina dentro do músculo, né? Então, o estímulo acontece ali numa parte mais superficial da pele e é uma vacina de uma dose. E como eu comentei, né, pelas próprias características, há riscos de reações adversas mais moderadas, como é comentado pelo próprio documento do FDA, que é o documento da aprovação desse imunizante. Então, aqui, só para vocês verem, é uma aplicação um pouco diferente, né? A gente vê essa agulha bifurcada, né? Como a gente faz enfim, um É bem garfinho, diferente, né? né? Oi? É bem diferente. Ela é bem diferente, ela parece um garfinho, assim, e ela é aplicada nessa superfície cutânea, né? Então, a gente faz uma lesãozinha ali para essa inoculação, e essa lesão até vai evoluindo com o tempo, né? No próprio documento do FDA tem umas imagens que mostram como é que a lesão fica 7 dias depois, 14 dias depois, 21 dias depois, e é o que deixa aquela marquinha também, né, no braço depois. Então, eu trouxe um vídeo aqui no YouTube, que é um vídeo só sobre essa vacina, e que ele é dividido em vários capítulos, assim, né? Tem vários vídeos que compõem essa série, que fala da história dela, que fala como é essa aplicação, traz, assim, tudo que você quer saber sobre a CAN 2000, né? Então, é bem interessante para quem tiver um pouco mais de interesse sobre essa vacina. Mas a bola da vez parece ser a Jynneos, né? Ou a Invamune e a Invamex, que é uma vacina mais recente. Ela foi aprovada em 2019 na FDA, em 2013 na Agência Europeia de Medicamentos, o EMA. Aqui a gente tem o mesmo vírus, o vacina vírus, só que, ao contrário da CAN, esse vírus não é replicante. Então, ela tem uma segurança muito maior, especialmente para aquelas populações que não tinham uma indicação para a CAN, né? Como, por exemplo, os imunossuprimidos. Então, aqui ela é indicada para os imunossuprimidos. A administração dela é subcutânea, um pouco mais abaixo da pele em relação à CAN, e é 2 doses passada por 28 dias. Então, pelo perfil de segurança ser maior, as reações adversas acabam sendo mais locais, acabam sendo mais brandas, e ela pode ser aplicada em indivíduos a partir dos 18 anos, segundo essa aprovação lá no FDA. É importante destacar que a Jynneos não tem aprovação aqui no Brasil ainda, tá? Então, isso é uma coisa importante, porque toda vacina que vai ser administrada no Brasil tem que passar pela Anvisa. Então, é muito importante, né, se o Brasil tem essa proposta de compra de recebimento de imunizantes da Jynneos junto da Organização Pan-Americana de Saúde, enfim, se existe a perspectiva de trazer esse imunizante para cá, é importante que haja essa solicitação de uso para a Anvisa, para ela ser aprovada para esse uso aqui no país, seja de uso emergencial durante o surto, seja para registro definitivo, né? Então, é importante destacar que a Anvisa ainda não recebeu, pelo menos até onde eu vi, um pedido para esse uso. Dessas que você citou, tem alguma já aprovada ou em fase de aprovação? Eu Eu li sei que recentemente, no Brasil, que tu eles diz, queriam né? comprar. É a Jynneos, no caso, A que é Jynneos. da farmacêutica da Dinamarca, né? Quem é a farmacêutica da Dinamarca produz a Jynneos, nesse caso. A Tá. CAN, até onde eu vi, eu acho que ela não tem aprovação aqui. Acho que a gente usava essa Dryvax no passado, né? Então, eu não sei. A CAN, realmente, eu precisaria dar uma olhada, mas eu sei que a Jynneos não tem, porque quando saiu o pedido de compra, saiu justamente na mesma reportagem dizendo que precisava passar pela Anvisa para ser usada no país, né? Então, é aquela coisa, né? Se for pedido, esperamos que seja, né? Provavelmente vai entrar naquela categoria dos 30 dias de análise, aquela análise mais acelerada que nem a gente vê para a Covid, né? Então, não seria uma análise longa, até porque a gente está no momento de surto no país. Mas tem que ser feito esse pedido, né? Então, a gente fica aqui na expectativa para ser feito de uma vez, né? Porque eu estava até falando com um colega, pô, é só o que falta, né? Chegar os imunizantes, ainda tem que esperar um pouquinho para aprovar, né? Já vi esse filme em algum lugar. Isso aí é parecido com algo que a gente já viveu, né? Ai, que ódio. Mas, enfim. Aqui a gente vê, então, um dado que foi publicado, foi disponibilizado recentemente, né, sobre a eficácia da vacina, dessas vacinas.
Então, aqui a gente vê que o regime de 2 doses da Jynneos é muito importante, especialmente pessoas com algum grau de imunocomprometimento, né? Vejam que de 7 a 14 dias após a primeira dose, a gente tem uma resposta imunológica que acaba atingindo uma taxa de 29% e 28 dias após a segunda dose, ela aumenta para 67%, né? Então, é uma resposta que precisa de tempo. Isso a gente já conhece das vacinas da Covid, né? O sistema imunológico leva um tempo para processar aquele estímulo, produzir aquela resposta. E aqui vocês observem que ela pula de 67% para 96% 14 dias depois da segunda dose. Então, a gente vê que esses valores, eles acabam sendo próximos tanto para pessoas positivas para HIV, tanto para pessoas negativas para o HIV também, né? Então, aqui a gente vê como é importante esse regime de 2 doses. A proteção ela vai ser mais baixa após a primeira dose, como a gente também já sabe, né? O regime completo ele é importante para isso. Então, enfim, aqui é só um dado para vocês verem, um dado recente, né, de como tá se mostrando essa proteção dessa vacina contra a monkeypox, né? Mesmo ela sendo uma vacina que usa o vacina vírus, né, que é um outro vírus, por eles pertencerem ao mesmo gênero, à mesma família, por terem essa similaridade na sua estrutura, há uma proteção adicional que é conferida para o monkeypox, né? Mesmo a gente tendo um outro vírus como base. Então, alguns cuidados, né? Como eu comentei ali no início da apresentação, bem no início, antes, né? A varíola humana, que é o smallpox, e o monkeypox pertencem à mesma família. A vacina contra o smallpox pode conferir proteção adicional ao monkeypox. A catapora é causada pelo varicela zoster, que é de uma outra família de vírus. Então, não há dados de que essa vacina proteja contra o monkeypox. Então, é uma dúvida que vocês podem acabar recebendo, né, recorrentemente, até porque as pessoas elas acabam vendo muitas similaridades entre as doenças, então imagina que são causados por agentes infecciosos parecidos, então, mas aqui eles são bem diferentes, né? Um é o varicela zoster e o outro são os poxvírus, de verdade daí. Sim. Há dados indicando que a vacina contra a varíola humana pode oferecer proteção contra a doença, mesmo após décadas da vacinação. Então, essa é uma outra pergunta que vem bastante. Eu tomei a vacina contra a varíola humana lá nos anos 70, né? Eu estaria protegido hoje? Então, assim, tem dados mostrando que essa proteção pode ser vista mesmo décadas após a vacinação, mas a questão é que ela diminui com o tempo. A gente não sabe o quanto essa pessoa hoje, em 2022, tem ainda daquela proteção conferida no passado. Mas tem alguns dados mostrando que ela pode, em algum nível, perdurar. A gente só não sabe o quanto. Então, né, é o que nós temos nesse momento de informação. A gente ainda está sendo estudado, né, para ver quantas essas pessoas ainda poderiam ter uma proteção contra a doença quando se vacinaram décadas atrás. Então, essa vacina também ela pode ser administrada de 2 formas, como profilaxia pós-exposição e pré-exposição. Então, a pré-exposição ela está sendo bem recomendada para quem tem risco de se infectar pela sua ocupação, como profissionais de saúde, né? Profissionais de laboratório, etc. Então, ela pode ser administrada antes da pessoa ter esse contato, numa tentativa de fortificar o organismo e prevenir de um possível contato futuro. Mas ela também pode ser administrada pós-exposição, ou seja, para as pessoas, né, que tiveram contato com casos e não tiveram nenhum tipo de redução de exposição, como o uso de equipamentos de proteção individual, etc., né? Então, aqui, idealmente, a pessoa que teve um contato próximo com alguém infectado deve receber o imunizante dentro de 4 dias dessa primeira exposição ou até 14 dias na ausência de sintomas, para prevenir o aparecimento da doença. Então, nesse caso, né, essa profilaxia pós-exposição está muito voltada para reduzir um possível impacto da doença no organismo, né? Não necessariamente impedir a infecção. Sim. Se ela é administrada dentro desses 4 dias, tem uma proteção maior contra a infecção também, mas após disso, as consequências benéficas vão ser muito mais voltadas para reduzir qualquer impacto da doença. Em relação aos tratamentos, né? Até o momento a gente não tem um medicamento aprovado especificamente para o monkeypox. Mas tem alguns antivirais que se demonstraram úteis, né? Que têm alguma atividade contra esse vírus, como o brincidofovir, o cidofovir e o tecovirimat, né? O tecovirimat, inclusive, é um dos antivirais que o Brasil vai receber para o enfrentamento do surto aqui no país e que ele está sendo enviado através da OPAS, né? Da Organização Pan-Americana de Saúde.
Então, ele é um antiviral que a gente também pode, daqui a pouco, utilizar, especialmente, né, para tratar aqueles casos de maior risco. Então, aqui, no próprio plano de contingência nacional, que eu coloquei aqui nesse PDF para vocês, é um plano que foi lançado recentemente, né, que traz aqui a monkeypox como nível 3 dessa emergência no país, e que mostra exatamente qual que é o plano, qual que são as diretrizes a serem seguidas, o que é um caso suspeito, o que é um caso provável, como, para quem esse medicamento deve ser administrado, enfim, quais grupos são alvos para vacinação quando ela estiver disponível. Então, vale a pena ter ele aí na mão também para futuras pautas e futuros esclarecimentos. Então, aqui eu trouxe um print do plano, né, nessa questão da elegibilidade para o uso do Tecovirimat no cenário atual. Então, a gente vê que esse uso, né, ele pode estar recomendado na seguinte situação em pacientes internados que têm resultados positivos laboratoriais para o monkeypox, evoluindo com a forma grave da doença, que apresentem uma ou mais das manifestações abaixo, como encefalite, pneumonite, lesões cutâneas com mais de 200 erupções, 200 pontinhos espalhados no corpo, lesões extensas da mucosa oral, o que acaba dificultando a alimentação e a hidratação, lesões externas na mucosa anal e retal, que pode evoluir para um quadro hemorrágico ou infeccioso ou até mesmo ulceração, lesão ocular. Então, aqui vocês vão ver que tem vários cenários, né, onde esse uso desse medicamento pode ser administrado na tentativa de impedir a evolução de uma forma mais grave. E aqui, para terminar, né, trouxe algumas questões sobre evitar a exposição, que acho que também é uma dúvida muito recorrente das pessoas, né? Então, é importante ter esse cuidado com as relações sexuais, assim como qualquer outro contato próximo no período em que a lesão estiver ativa, especialmente nas pessoas que estão com suspeita ou confirmação de monkeypox. É uma das formas importantes de evitar essa transmissão e exposição nesse momento. Aqui, eu trouxe uma definição do próprio plano de contingência sobre o que é o contato próximo, por exemplo. Opa. Então, aqui a gente vê esse contato próximo em relação a parceiros sexuais, né? Pessoas que tenham qualquer tipo de contato sexual desde o início dos sintomas até na fase prodrômica, que seria a fase antes do início dos sintomas. Então, é aquilo que a gente estava comentando, né, Dani? Que a gente não sabe o quanto transmite, mas pode ser um ponto de contato, né? Uhum. Contato domiciliar, então pessoas estão morando em locais onde existe uma pessoa que está lidando ali com infecção, profissionais de saúde, claro, outros contatos físicos e prolongados de alto risco, que cada caso deve ser avaliado, outras categorias de contato, que incluem exposições de menor risco, também pode conferir o contato próximo. Então, tudo isso está no plano de contingência, né, e vale a pena também conferir, porque dependendo do risco, a gente tem que somar essas medidas para evitar a exposição. Então, aqui eu trouxe um dado da Prefeitura de São Paulo, né, inclusive sobre cuidados domiciliares que podem ser usados para evitar a exposição ao monkeypox. Então, a roupa já não deve ser sacudida para evitar a dispersão das partículas infecciosas, roupas de cama devem ser lavadas separadamente. São coisas que são até bem lógicas se a gente for parar para pensar, mas é sempre legal ver assim numa cartilha para poder orientar, compartilhar e tudo mais, né? Uhum. Aqui a gente vê cuidados domiciliares importantes no período também. Então, na verdade, começa aqui, termina aqui, no caso. Então, aqui tem várias dicas, né, para cuidar caso você esteja compartilhando um ambiente com alguém que está se recuperando ainda da infecção, né? Então, é uma coisa bem importante de ser divulgada. Então, ele foi elaborado pela Prefeitura de São Paulo. E é isso, pessoal, do que eu tinha organizado, até acho que me estendi um pouco, mas eu quis organizar um material para poder não só organizar minhas ideias na apresentação, mas poder ter, para quem quiser também, consultar algum link, né? Quem tiver algum interesse e quiser o material, pode me pedir pelas redes sociais ou pelo meu e-mail aqui, que não tem problema nenhum, todas essas informações são abertas, são disponíveis naqueles links que eu passei, e fico também à disposição para qualquer coisa que eu puder ser útil em relação a esse ou outro assunto que eu possa ajudar. Muito obrigada. Muito obrigado você, Meg, pela ótima apresentação. Acho que pegou vários pontos, né, desde a parte histórica até aqui as recomendações atuais, né, de prefeitura, CDC, enfim. Eu fiquei com uma dúvida só em relação à parte do diagnóstico. Ele é feito só pela parte clínica, ou seja, pela análise das feridas, ou é necessário também ter o exame, né? É importante ter a confirmação laboratorial, sim.
Então, a diferença do suspeito para o confirmado talvez Isso, seja justamente essa análise laboratorial. isso mesmo. Isso mesmo, precisa realmente da análise da confirmação laboratorial. Uhum. Para os próximos, assim, não querendo te forçar a fazer um exercício de futurologia, mas pensando um pouco da dinâmica até agora, do pouco que a gente sabe da dinâmica da doença, como é que os próximos meses aí podem trazer para a gente? Pensando até que daqui a pouco nem tão daqui a pouco assim, mas ali para novembro, né? O calor começa a voltar, enfim, a dinâmica das pessoas começa a ser mais festas, menos roupas, enfim. Que pode acontecer nesse período assim? Olha, tem o risco, né, de esses contatos mais próximos e prolongados se tornarem mais frequentes e a gente acabar vendo mais casos se confirmando, né? Então, é bem isso, né? Vai chegando o verão, vai chegando várias situações ambientais que propiciam, né, todas essas possibilidades. Então, é possível que a gente veja um aumento. Se a gente for parar para pensar, esse aumento ali na Europa se deu também no momento mais quente, né, no verão também. Então, é o risco, né? Mas talvez já tendo vacina, já tendo um protocolo estabelecido para tentar evitar essa dispersão, a gente possa ter um enfrentamento mais otimista em relação a isso, né? Mas tudo vai depender de como essas ações vão ser coordenadas pelo governo. E a gente está vendo, né, que muitas delas estão chegando até mesmo atrasadas nesse momento. Esse plano de contingência já tinha que estar rolando já tem algumas semanas, porque a gente já está vendo esses casos subirem já há algumas semanas também. Então é aquela coisa, a gente não pode errar os mesmos erros que a gente errou e muitas vezes segue errando aí na Covid-19, né? Justamente sabendo que a gente está num cenário onde a gente pode evitar muita coisa, né? A gente Uhum. está com esse surto crescente, mas não é nada comparado, por exemplo, ao que os Estados Unidos está vendo já. A gente pode evitar desacelerar muito, né? Implementando medidas que são úteis e assertivas para o momento atual, conscientizando a população sobre o risco e, enfim, eu acho que, né, vai depender, mas pelas próprias características desse momento futuro, existe um risco importante. Uhum. Então, uma última pergunta aqui para finalizar. Então, a parte em relação às mutações, né? Não é um risco, melhor, existe a chance, mas é um risco baixo, não é uma chance baixa, de haver uma mutação em curto prazo e de repente ela se tornar mais mortal, digamos. Então, a gente tem que lembrar que essas mutações elas acontecem de forma aleatória, né? Então, se é um vírus que é um pouco mais estável, o risco disso acontecer vai ser menor num curto espaço de tempo. Claro que ele circulando muito e tudo mais, a gente não sabe o quanto isso pode acelerar um pouco esse processo. Mas ele é bem diferente do SARS-CoV-2. A dinâmica que a gente vê do surgimento das variantes do SARS-CoV-2 é muito relacionada à própria estrutura desse vírus e à dinâmica da transmissão dele. Essa transmissão respiratória facilita muito, né, novos casos. Então, por essas características, a gente acaba vendo essas novas variantes surgirem com frequência, né? Mas em relação ao monkeypox, eu acho que é pouco provável assim que a gente veja alguma mutação muito importante que vá mudar muito significativamente o vírus num curto espaço de tempo. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente para garantir ainda mais isso, né, de que não vai acontecer, é importante controlar a transmissão dele nesse momento, né? Uhum. Então, recomendações, a gente já brincou antes, né, de que a gente já deveria ter seguido, É, aí os erros começam a voltar e, enfim, isso. preocupações. Mas é uma dúvida bem importante, né? É muito importante que as pessoas entendam que são vírus diferentes, que têm comportamentos diferentes, né? Que a nível de emergência de um é diferente do outro, né? Pelas próprias formas que ele se transmite, pela sua própria dinâmica, mas não quer dizer que ele não vá se tornar, não possa se tornar um problema importante de ser enfrentado ou ganhar uma complexidade maior ainda no futuro, né? Então, eu, pelo menos, tenho essa visão muito grande de ter um pensamento conservador sobre isso, né? Se a gente pode evitar, a gente deve evitar. Porque vai ser Uhum. muito mais caro, tanto a nível de saúde, de sociedade, de impactos, ter que lidar com um problema do que a gente hoje trabalhar para evitar com que o problema apareça, né? Sim, com profissionais da saúde contaminados, cansados, e aí gente que
sai, não tem pessoal para... Fora que não é só monkeypox que está rolando, tem Covid acontecendo ainda, né? Tem outros vírus que passam a circular mais durante o inverno. Agora a gente tem também essa questão das baixas coberturas que podem fazer com que outros agentes infecciosos tenham uma reemergência, como a polio, que a gente tem falado muito, né? nos Inclusive, Estados aproveitando o Unidos teve, né? espaço, né? A gente está nessa campanha de multivacinação que começou dia 8, né? Vai até setembro. Então, é muito importante também lembrar que crianças menores de 5 anos são público-alvo para a vacinação da polio e menores de 15 tem várias outras vacinas que estão sendo disponibilizadas para atualizar o calendário, né? Então, acho que só aproveitando o momento para reforçar em pautas, enfim, trazer Matérias de isso com serviço, mais né? força para a mídia também, né? Sim, importante, essa da multivacinação principalmente, né? Isso. Tá bom, então. Não, tem alguma coisa que eu não te perguntei, você acha relevante dizer? Acho que você passou tudo, mas, né? Vai que... Não, eu acho que é mais ou menos isso. E se qualquer coisa que possa surgir, fiquem à vontade para me procurar também. Que eu não souber, eu vou saber quem indicar e espero poder ajudar também em qualquer coisa que facilite melhor essa comunicação com as pessoas, né? Então, também fico à disposição se surgir alguma coisa depois. Perfeito, então. Quem nos acompanhou no Facebook aqui no Zoom, muito obrigado. Mel, também a você, muito obrigado, acho que pela terceira ou quarta vez de sua participação aqui no webinar. E um abraço a todos, uma boa quarta, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigada.